Graça e paz, abençoados. Vamos estar falando sobre o radicalismo de entendimento. O radicalismo de entendimento. Vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 5, no verso 20, 21. Diz assim: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como pelo pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então preste atenção, o apóstolo Paulo aqui em Romanos está dizendo que aonde abundou o pecado, onde o pecado, a lei veio fazendo o pecado ser abundante, crescer, né? Porque a condenação da lei fez o pecado crescer, abundar. Então ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou. O que é superabundou? É estar acima de uma abundância, de uma transbordância de graça. Então, a graça, ela superabundou. Então, amados e abençoados, nós queremos estar falando sobre isto porque muitos ensinadores em graça têm ensinado que a fé de forma limitada, de que a fé, os milagres, os sinais que se fazia no passado, já não se pode fazer da mesma forma. Que aquilo e os sinais que aconteceram no passado foi para o passado, que hoje não tem necessidade. Então, a alegação deles para isto é para estarem pregando apenas um evangelho de pregação, de palavras, um evangelho sem efeito, aonde Deus, ele não pode ser glorificado se não há uma manifestação. Mas nós, o canal Luz da Graça, viemos abrir os seus olhos para o entendimento perfeito da palavra. Abençoados, nós temos ensinados e aprendido de uma forma equivocada e radicalizada sobre a fé e o reino de Deus, onde muitos temos condenado os ensinos de outra forma, condenado os ensinos de outro de forma radicalizada. Amados, o que temos que entender é que os acontecimentos de milagres, sinais e maravilhas de Deus se dá mediante a fé de cada indivíduo e não depende da religião ou qualquer ritual. Preste atenção, amado. Eu gostaria que você que me ouve neste ensino, neste canal, você parasse agora, você ensinador em graça, também que me assiste, você parasse agora e começasse a imaginar um Deus de acepção, que só vem abençoar os que são da fé, os que entendem a palavra, os que leem a Bíblia. Agora, imagine, olhe para trás e imagine aqueles que não sabem ler, que são ignorantes, que são incautos, aqueles que não tiveram oportunidade de ter conhecimento bíblico, aquele que está em outra religião. Nós sabemos que o mundo é vasto, o mundo é grande e cada nação tem a sua cultura e Deus que o criou sabe disso, e cada um com a sua forma de crer, com a sua crença. Agora você que é ensinador em graça, que é literal, ou aquela pessoa literalizada, que vive condenando, dizendo que só os que recebem a palavra que você ensina, ou a palavra da graça, é que são salvos, ou que são eleitos, como eles costumam dizer. Você não estaria pregando um Deus de egoísmo, um Deus de acepção, não? Esta é a pergunta que nós, o canal Luz da Graça, vem fazer a você.
você deve, antes de pregar e ensinar desta forma, você deve olhar o mundo, a criação, aonde todos têm a sua maneira de viver, têm a sua forma de crer, têm a sua naturalidade de religião, de cultura. E aí você vai pegar indígena, você vai pegar pessoas que já são formadas em religião afro, aonde o fundamento, elas já nascem já dentro daquele fundamento. Você vai pegar pessoas em religião hinduísta, indígena, e assim vai. Então, amados, não se pode literalizar e judaizar as pessoas dentro das escrituras sagradas e dizer que Deus só pode atendê-las se elas estiverem lendo as escrituras, ou entendimento da escritura, ou estiverem sido eleitas na fé. Nós às vezes temos o egoísmo e o radicalismo em nos colocar e pregarmos como brasileiros e pregamos como se estivéssemos falando, existíssemos só nós brasileiros. Ou só nós carioca, como o irmão Paulo é carioca. Mas a vontade de Deus, a manifestação de Deus, a benevolência de Deus é para todos os povos e para todas as religiões. E eu pergunto a você, meu amado irmão, Deus abençoaria aquele que é espírita? Deus ouviria aquele que é espírita? Lá no livro de Eclesiastes está escrito que Deus, ele faz surgir a luz tanto para o ímpio, como para o justo, como para o bom, tanto para o ímpio como para os santos, para o justo. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Se existe, independente da religião, se existe uma pessoa clamando por ele, se há uma fé, então Deus irá abençoar. Deus irá abençoar essa pessoa. Vamos prosseguir aqui. Amados, temos que entender que os acontecimentos de milagres, sinais e maravilhas de Deus se dá mediante a fé de cada indivíduo e não depende de religião ou qualquer ritual. Na cura do tanque do coxo, o coxo esperava o movimento das águas, mas Jesus curou o paralítico fora das águas. Isto é, isso significa dizer que, independente da religião, se há uma fé, Deus irá atuar. Então aqui existiu uma passagem, vamos lá no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 7, deixa eu ver. Mateus capítulo 7, no verso... Vamos ver aqui, 7 no verso 7. Então, lá existe uma passagem aonde existia, lá no tanque de Betesda, existia 5 entradas em que a cura no ministério dos anjos, que é de Adão até o juízo, até a cruz. Então, nesse ministério dos anjos, né, que é até o juízo, que se termina no juízo, então, nesse ministério dos anjos, quem realizava a cura antes de Jesus vir à terra, à existência, quem realizava curas é Deus por meio da sua misericórdia. Preste atenção. A forma que Deus tinha de curar as pessoas por meio dos anjos é que os enfermos que vinham até o templo de Jerusalém, lá existia um tanque, e ali vinha um anjo da parte de Deus, a certo momento, tocava a água. E aquele que primeiro se lançasse na água, depois dela ter sido movimentada pelo anjo, ele era curado. Você está vendo aí que era uma forma paliativa de cura. Misericórdia de Deus. Lembra daquela mulher cananeia que falou: Senhor,
mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem aos pés dos seus senhores. Jesus falou que ela não era da nação israelita, que ele veio para os judeus, ela era cananeu. E ela, além de um povo inimigo do povo de Israel, ela ainda de um povo idólatra. E Jesus falou, olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Mas ela falou, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. E olhando para essa situação do tanque, nós vemos que Deus ali, ele curava de forma paliativa por meio dos anjos. A conta-gota. Aquele que primeiro mergulhasse era curado. Só que ali existia um coxo. Olha só que injustiça que aquele homem estava sofrendo. E ele não tinha suas pernas para andar. Quando a água ela era movimentada, ele ia se movimentar para se jogar dentro do tanque, vinha outro e se jogava na frente dele. Olha a injustiça do ministério dos anjos. Havia uma injustiça, mesmo por misericórdia de Deus, e assim, em parte, né, injustiça em parte, porque o coxo se viu injustiçado, porque o outro ia antes dele. E Jesus se aproximou dele e disse, querem ser curado? Ele falou, não tem quem me pegue e jogue lá, porque enquanto eu vou me arrastando, outro vem na minha frente e se joga. E Jesus falou, olha, levanta, pega teu leito e vai para tua casa. Então curou ele, perdoou os pecados dele e curou ele. Então, amados, agora vamos ver aqui em Mateus 7,7. Diz aqui, olha, vamos ver o que acontece. Deus ele escolhe pessoa para curar. Diz aqui, Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Ele manda pedir. Então, esse pedir é para todos. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque, olha, sem acepção de religião, preste atenção. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, é a criatura humana, que pedindo seu pão, seu filho, vai lhe dar uma pedra? Ou qual, e pedindo peixe, vai lhe dará uma serpente? Se vós que sois maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens aos que lhe pedirem. Então você vê aqui que Jesus ele disse que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isto eu farei a fim de que Deus seja glorificado no Filho. O Criador seja glorificado por meio dele. Aí a pergunta que nós fazemos a você, amados e abençoados. Deus quer ser glorificado a todo tempo? É claro que sim. Mas para Deus ser glorificado, a pessoa deve se aproximar dele e apresentar o seu problema. Aquilo que ela necessita. Deus não pode ser glorificado só apenas lendo as Escrituras. Deus não pode ser glorificado com limitação, só com conhecimento da palavra. Opa, vamos chegar lá. Mas, irmão Paulo, mas nós temos que conhecer a palavra do Pai. É verdade. Mas só conhecimento da palavra do Pai e uma pessoa se colocar debaixo da palavra do Pai sem praticar a palavra, sem exercer a fé, é negar a fé. A fé sem obra, sem prática, ela é morta. Ela é inoperante, como o Tiago diz lá. De que adianta você dizer para o teu irmão que está passando necessidade, olha, Deus vai em paz, Deus te abençoe, e contudo não lhe der nada de comer se ele está passando fome, ele está tendo necessidade. Então, se você está vendo uma pessoa passar necessidade, você tem condição de ajudar e apenas abençoar ela e falar, Deus te abençoe, Deus é contigo. Mas se você não encher a barriguinha dela, ou satisfazer a necessidade dela, ajudando material, então você está sendo hipócrita, está fazendo um teatro apenas, porque você não está praticando aquilo que você está dizendo. Porque se você crer, você deveria ajudar a pessoa para mostrar Deus por meio de você, a ela.
Você está entendendo, amado? A fé prática é a fé que se movimenta. E muitos em graça estão pregando uma fé estacionária, uma fé apenas de conhecimento de palavra. Opa, vamos chegar lá. Vamos lá agora no livro de Romanos. E foi justamente isso que Paulo disse. Vamos lá. Vamos ouvir aqui pela boca de Paulo. Vamos ouvir pela boca de Paulo. Pela boca de... No livro de Romanos, não, acho que é Corinto. Deixa eu ver aqui. Corinto, me perdoe. Corinto, 1 Corinto, capítulo 1. Vamos ler desde o início. Diz aqui: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos e em todo lugar que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Agora preste atenção, vamos agora, chega lá. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que me foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo foste enriquecido nele. Então não falta nada. Então Paulo aqui está dizendo que as bênçãos de Deus já foram declaradas a nós. Tudo que Deus tinha para fazer, ele fez por meio de Cristo a nós, nos colocando na posição de filhos. Então, em tudo foste enriquecido nele, estamos enriquecidos, abastados, e em toda palavra e em todo conhecimento, tudo que ele tinha que falar para a gente, ele já tem dito. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Ele diz aqui, de maneira que nenhum dom mais vos falta. Então, todos os dons celestiais, dons daqui fala de boa vontade de Deus, não é dom de cura, não. Aqui Paulo está referindo-se à boa vontade de Deus, dom. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo que foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos lá, vamos chegar lá, agora vamos chegar lá. Rogo-vos, porém, irmão, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensão, antes seres unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer, em um mesmo falar. Então Paulo aqui já está advertindo, vocês têm que entrar tudo no mesmo espírito, numa mesma fé, numa mesma confissão de falar, no mesmo ensino. Porque a respeito de vós, irmãos meus, verso 11, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós, há divisão entre vós, divisão de pensamento, de ensinamento. Opa! Paulo já está nos advertindo que tem alguma coisa errada aqui. Vamos agora entender o que Paulo vai falar. Quero dizer com isso, verso 12, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo. Eu sou discípulo de Paulo. Eu de Apolo. E eu sou de Cefa. E o outro diz, eu sou de Cristo. E eu de Cristo. Está Cristo dividido? Verso 13. Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão Cristo e Gaio. Então, amados, aqui o entendimento da palavra, da fé deles estava sendo dividido. Vamos entendendo. Diz aqui, verso 15, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome, eu batizei também os da família de Estéfanos. Além desses, não sei se batizei algum outro. Verso 17, agora vamos entrar agora. Porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura, a palavra da cruz,
o ato de cruz, os ensinos de Cristo, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba, o ensinador? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus a sabedoria deste mundo? Não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Pelo que visto na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Agora preste atenção, é esse verso aqui, chave, que nós vamos estar falando. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Preste atenção, amados e abençoados. O povo judeu sempre foi um povo incrédulo. Desde lá da Babilônia, desde a Babilônia, do período da Babilônia, o povo judeu, ele foi ensinado a viver debaixo de sinais. E quando vê Moisés fazer sinais com a vara, quando vê Moisés levantar a serpente e as pessoas serem sobre o madeiro e as pessoas de metal e as pessoas serem curadas, então eles começam a idolatrar a serpente. Toda vez que ficava doente, corria para perto da serpente e se colocava, se prostrava diante da serpente na haste de metal. Moisés teve que destruir, Deus mandou Moisés destruir, despedaçou ao meio a serpente de bronze. Teve que destruir aquele metal, dissolver ele, porque o povo foi levado à idolatria. Eles também tomaram a idolatria dos palácios de Faraó, que existia vários deuses pagãos. E eles passaram a ser pessoas incrédulas, aonde eles sempre diante de Jesus pedia sinal. Que sinal tu fazes para que creiamos em ti? Qual o sinal que nos será dado a partir da sua vinda? Você está vendo? Eles sempre foram pessoas pautado a sua fé em sinais. Eles precisavam ver para crer. Eles eram como discípulos de Tomé. A mesma fé de Tomé é a do povo judeu, um povo que até hoje não aceitou a vinda de Jesus, do Messias, e esperam até hoje, porque precisavam ver Jesus tomar mão da espada e, como aquele Messias anunciado lá no livro de Isaías, tomar a mão da espada e pelejar contra os inimigos. Só que eles pegaram a palavra, como muitos irmãos em graça, de forma literal e esperam Jesus, um Jesus que venha tomar mão da espada e combater contra o povo inimigo do judaísmo. Eles querem ver a morte, eles esperam ver Deus matar a pessoa, aqueles que vão ir contra eles. São pessoas baseadas na espada, com o espírito zelote de uma religião zelote, aonde eles resolviam tudo na espada. Eles achavam que a justiça de Deus era pela espada, pelo derramamento de sangue. Vê que quando Jesus ele vai tentar voltar a Samaria e o povo não aceita ele em Samaria, os discípulos Tiago e João diz para Jesus assim: Senhor, quer que oremos a Deus e venhamos pedir para lançar fogo dos céus e cair sobre eles daquela cidade? Jesus falou: olha, vocês não conheceram de que espírito sois. Vocês não conheceram de que espírito sois. Porque eles estavam querendo tomar atitude carnal. Ele falou: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai. Como Pedro, quando Jesus foi pego em meio lá no Getsêmani, Pedro vai, toma a espada e corta a orelha do soldado Malco. Por quê? Porque Pedro, sendo um judeu e com um ensinamento de doutrina zelote, que era uma religião,
mais uma religião entre os fariseus e os saduceus e os escribas e os seguidores dos sacerdotes. Tinha também os dos zelotes, chamados zelotes, uma religião, e que eram ensinados a resolver na base da força, da violência. Pedro tomou mão da espada e cortou a orelha do soldado, tentando impedir de Jesus subir à cruz. E Jesus foi lá e reparou a orelha do soldado. Então, amados, os judeus é um povo incrédulo até hoje. Traz a incredulidade porque eles esperam sinais, só acreditam na manifestação de sinal. O tempo todo eles pediram de Jesus sinal. E Jesus dava sinais e mais sinais. Quando fez multiplicação de pães e peixes, eles bateram palma e acreditaram nele, mas daqui a pouco eram incrédulos de novo. Então, a alimentação da fé do judaísmo, dos judeus, já naquela época de Jesus, era por meio de sinais. Uma coisa que eles tinham era insaciável. Toda vez eles queriam ver sinais. E Deus não traria salvação por meio de sinais. É isso que está dizendo. Mas ele viria trazer a salvação pela loucura da pregação, loucura, que eles não iriam poder entender. Primeiro o judeu. Agora vamos falar do grego. O grego é aquele povo erudito, muito estudado na palavra, que buscava saber minuciosamente tudo que estava na letra. Então eles queriam razões para tudo. Um povo que buscava argumentos, razões. Eles queriam saber se estava escrito. Está escrito, então lhes crê. E Deus não veio nem pela persuasão de palavras e nem por uma fé diante do olhar, uma fé física. Mas a salvação veio pela loucura da pregação. Jesus, ele se tornou intermediário. Ele não desprezou a fé, o sinal, não desprezaria os sinais que os judeus queriam, existiria, mas não da forma que eles queriam, pautado numa fé aparente, que tinha que ver para crer. Então, por isso que Jesus disse para Tomé, Tomé, creste porque viste? Ele não condenou a fé de Tomé, mas ele disse, mais bem-aventurado, quer dizer, você creu porque tu viste, você foi aventurado. Mas muito mais bem-aventurados são os que não viram, os que estão no meio e creem. E os gregos, os eruditos, os pautados nas palavras, nos argumentos, nas histórias bíblicas, eles queriam razão, queriam saber se veio da raiz de Davi e de que tribo, se a palavra batia, se pautava a palavra, tudo certo.